Ora bem, tu vais-me dizer que acreditas que só precisas de mais visitantes no teu site para vender mais, né? Então, olha, pá, este vídeo é especialmente para ti. Porque a maioria dos casos, mais tráfego, ou seja, mais visitantes, só significa acelerar a morte do teu e-commerce. Portanto, vamos explorar esse tema, ok? Para até ficarmos aqui com mais noção das coisas. Ora, vamos aqui explorar isto. Portanto, o erro comum que eu vejo muito aqui é quando o problema está na conversão, no ticket médio ou na retenção, atenção a esta parte aqui, a retenção de clientes, aumentar o tráfego, ou seja, o número de visitas no site, é como pôr gasolina num incêndio para ver se ele se apaga. Portanto, não é muito inteligente. Vamos aqui explorar isto. Ou seja, porque é que aumentar o teu tráfego pode estar então a matar o teu e-commerce? Ora bem, só vale a pena aumentar o número de pessoas quando tu tens estes 3 pontos alinhados, que é melhorar a tua taxa de conversão no site ao máximo, ou pelo menos o que se justifica fazer sentido, trabalhar o valor médio por cliente, ou pelo menos não ter problemas nisto aqui, e acima de tudo melhorar a oferta antes de escalar visitantes, ok? Ou seja, meter mais pessoas dentro do site. Vamos ver isto na prática. Portanto, se tu tens uma taxa de conversão no teu site abaixo de 0,80%, não adianta meter mais gente dentro do teu site porque a probabilidade da coisa funcionar ainda pior é muito alta, ok? Isto é basicamente a taxa de conversão média da Europa, ok? Portanto, deve andar entre os 0,80, na pior das hipóteses, atenção, isto não é nada bom, mas já traz muitos problemas, mas vai que já não podes ter um ticket médio de 50 euros, por exemplo, isto estar a funcionar, mas vamos seguir essa parte. Fica com a ideia que se tu estás mais próximo dos 0,80 tens problemas, se estás acima ou muito perto aqui do 1% estás mais ou menos ok, se consegues ultrapassar ou estar aqui a bater no 1,5 és o rei disto tudo, entre aspas, rei ou rainha. Portanto, este é o primeiro ponto, ok? Portanto, tudo o que esteja abaixo de 1%, o primeiro passo aqui é perceber como é que vamos afinar isto. Segundo ponto, trabalhar o valor médio por cliente, ou seja, o LTV, não o valor médio da compra. Okay? Como é que tu fazes isto? Primeiro que tu tens de saber qual é a frequência de compra ao ano do teu cliente. Ou seja, para tu medires isto ao ano, ou ao trimestre, ou ao período que queres analisar, para tu saberes isto, tens de fazer total de compras a dividir pelo número de primeiras compras e multiplicar isso pelo valor médio de compra. Ao saberes isto, sabes a tua frequência de compra e ao multiplicar a frequência de compra pelo valor médio vais saber então o teu LTV, que é o valor vitalício que um cliente em média te dá. Ou seja, o valor que em média um cliente te dá antes dele desaparecer da tua base de dados ou ele nunca mais comprar de ti. Depois temos aqui outro ponto também que é melhorar a oferta antes de escalar visitas. Melhorar a oferta divide-se aqui em dois grandes pontos. Primeiro que tudo é captar a atenção da pessoa e segundo é converter essa atenção da pessoa em vendas, que leva-nos então à taxa de conversão e ao UPT. O UPT é o número de pessoas que tu necessitas para fazer uma venda em média, ok? Ou seja, basicamente tu fazes a taxa de conversão é medir o número de vendas a dividir pelo número de visitantes e o UPT é ao contrário, o número de visitantes a dividir pelo número de vendas e vai-te dizer quantas pessoas é que em média precisas para fazer uma venda. É mais ou menos o mesmo, mas para mim facilita mais saber quantas pessoas é que eu preciso ter dentro do site para fazer uma venda do que saber que 1% vai comprar. É mais isso, ok? Agora, captação da atenção. Há três grandes métricas que deves trabalhar. A primeira de todas é quanto é que custa meter uma pessoa dentro do teu site, através dos anúncios, neste caso. 11 cêntimos é possível, mas é muito complicado. Okay? 11 cêntimos é quase um unicórnio, entre aspas, nos dias de hoje. É possível, eu se calhar até já devia começar a atualizar isto, mas 11 cêntimos é muito, muito barato. Okay? É muito complicado já teres 11 cêntimos. A média normal é que os 25 cêntimos, pagas 25 cêntimos para fazeres uma venda e algo que é considerado um custo caro de clique é 75 cêntimos, ok? Se tu estás a pagar 75 cêntimos das duas uma, ou tu estás a vender algo muito específico e automaticamente vai aumentar, ou tu não estás, ou estás a competir contra montes de pessoas na tua área, ou então estás a ter anúncios muito ranhosos e muito fanhosos, ok? Portanto, como é que se desce o custo do clique? Tens duas grandes métricas a trabalhar. Primeiro que tudo é o CTR, que é o custo nada, a taxa de clique no anúncio, ok? Se tu tens uma taxa de clique no anúncio abaixo de 0,80%, significa que o teu anúncio ninguém quer saber dele, ok? Basicamente não estás a captar a atenção da pessoa para levar para o site.
Por outro lado, se tu tens 1% de taxa de clique, já é algo bastante interessante, ok? É algo que já está muito interessante. E se tu consegues ultrapassar o 1.5, man, tu estás muito bem. Atenção, este CTR que eu estou a partilhar é para campanhas de compra. Se tu puseres campanhas de tráfego, ok? Ou de clique, ou seja o que for, isto já cai por terra. Porque, ou seja, obviamente tu vais ter taxas de clique muito superiores quando estás a fazer campanhas de clique ou campanhas de tráfego só. Portanto, muita atenção a isso. Não recomendo fazeres isso numa fase especialmente inicial. Trabalhar performance é com números. Portanto, isto que eu vos estou a partilhar, ok? É tudo a partir do princípio que vocês estão a utilizar campanhas de purchase, ok? Campanhas de compra. Este tipo de campanhas, que são as que realmente interessam. O resto é um bocado paisagem, entre aspas. Portanto, isto aqui mede a capacidade de converter a atenção da pessoa num clique e este aqui mede a captação, ou a capacidade de converteres uma impressão, ou seja, mostrares um anúncio em captação da atenção da pessoa em vídeo. Okay? Basicamente, isto aqui é o thumb stop, é o quanto consegues fazer a pessoa parar para ver o teu vídeo. Okay? Uma boa taxa aqui, ou um bom thumb stop médio aqui, é 23%. Okay? Se tu conseguiste ter 23% é fixe. Abaixo de 23% tens espaço para melhorias. Okay? Acima de 23% também é interessante, mas sinceramente os ganhos que vais ter, enfim, mais vale te concentrares em melhorar aqui o CTR, que é a taxa de clique para levar a pessoa para dentro do site. Portanto, quanto maior for o teu thumb stop, 23% por exemplo, menor for o custo de clique, ou seja, quanto maior for a tua capacidade de captar a atenção da pessoa em vídeo, quanto maior for a tua capacidade de converter a atenção da pessoa num clique. E quanto maior for a tua capacidade de conversão de clique para compra, melhores vão ser os teus resultados. Quando tu tens isto controlado, mesmo que não estejas a bater os números certos, mas queres testar e aumentar o tráfego, o volume de pessoas, até para perceber, ok, quais é que são os números que vão começar a patinar mais e etc. Ok, aí sim senhor, faz sentido. Trago-te aqui até um exemplo prático de um cliente nosso. Ou seja, aqui tu estás a ver de este mês, basicamente. Ou seja, de 1 de Abril a 26. Ontem, basicamente. E aqui tu estás a ver os últimos 7 dias. Okay? Repara aqui o seguinte. Neste caso, o budget em comparação com o ano passado foi incrementado em 403%, o que deu 182% de incremento na faturação e o que trouxe para baixo um retorno sobre o investimento em publicidade de 44%, porque o custo da venda subiu em 95%. Contudo, o número de vendas subiu em 158%. Porquê é que isto aqui aconteceu? Dois motivos. Custo da publicidade em comparação com o ano passado ficou 73% mais caro. Logo aqui já tens que pagar mais, né? Mesmo assim, colocámos lá 201% de pessoas a mais do ano passado. Mas o problema que levou a uma descida da lucratividade e um incremento do custo foi o CPM aqui. Mesmo tendo melhorado em 4% a taxa de clique, o custo do anúncio subiu em 67%. Okay? O que não é bom. Portanto, a taxa de conversão caiu em 14% e são precisas mais de 18% de pessoas para fazer uma venda. Isto foi o que causou então a descida do ROAS e o incremento do CPA. O que nós estamos a fazer com este cliente não é propriamente escalar neste momento as vendas em si, esse é o foco, mas antes de conseguirmos fazer isso temos que conseguir incrementar aqui o CTR. Porquê? Porque o ticket médio é muito baixo. A frequência de compra é muito alta, são mais de 3 vezes de compra ao trimestre, desculpem, ou seja, uma vez ao mês, mas o ticket médio é muito baixo, mas é o que é. Agora, nos últimos 7 dias, nós vemos que houve ajustes em comparação com o ano passado. Ou seja, a faturação, o investimento cresceu em 613%, a faturação cresceu 1800%, o CPA, que é o custo da venda, caiu 40% e o ROAS subiu 167%. Vejam o detalhe aqui interessante que é, mesmo estando mais alto aqui do que aqui aumentamos ou reduzimos o custo da venda em comparação com o ano passado, o que significa que este negócio, quando chegou às nossas mãos, estava numa fase muito complicada. Reparem que
colocou-se consideravelmente mais pessoas que o ano passado, mas o custo de fazer um anúncio subiu 77%, só nestes últimos 7 dias também. Portanto, mesmo tendo conseguido melhorar a taxa de clique em 21% em comparação com o ano passado, o custo do clique subiu 45 cêntimos. E agora vejam que aqui a taxa de conversão era 2,51 e aqui já estamos em 2,78. Portanto, conseguimos melhorar a taxa de conversão nos últimos 7 dias em 142%, o que fez cair o número necessário de pessoas para fazer uma venda em 59%. Portanto, neste tipo de cenário, apesar de nós não estarmos a bater, obviamente, os valores ou os números que eu estou aqui a falar em cima, nós estamos a fazer estes push forward, ou empurrar isto para a frente, basicamente, porque estamos a querer melhorar as coisas e a querer fazer tweaks, ou seja, a querer fazer ajustes. E para isso é preciso mais gente, para conseguirmos melhorar as coisas. Só adianta vocês estarem realmente a investir para escalar quando estão a trabalhar isto de forma ativa. Okay? Se não estão a fazer isto de forma ativa, estar a investir mais só significa que vão estar a perder possivelmente mais dinheiro, na esperança que alguma coisa aconteça diferente. Portanto, o vídeo de hoje é sobre isto. Tenham muita atenção a isto. Controlem bem os vossos números. Analisem bem o que é que está a acontecer. Peçam, caso vocês tenham já um parceiro de marketing, uma agência de marketing, seja o que for, relatórios deste género e discutam o que realmente importa e não o sexo dos anjos. A dizer, está bem, entraram 10 pessoas ou 20 mil pessoas ou não sei o quê. Interessa. O que interessa é a guita. Guita. É com o dinheiro que vais pagar o pessoal. Não é com beijinhos e abraços. Mesmo que seja zippy. Portanto, atenção a isso. Analisem bem os números, discutam com quem de direito de forma pertinente e profunda para conseguir atingir os vossos objetivos. Reis aí, forte abraço, que a missão esteja connosco e caso precises de ajuda, manda-nos uma mensagem. Forte abraço.